Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre uma área da segurança pública que quase não é lembrada, as ferrovias federais. De acordo com a Constituição, cabe à Polícia Ferroviária Federal impedir a ocorrência de crimes sobre os trilhos. Mas é verdade que a chamada PFF nunca foi efetivamente estruturada e, com isso, as ferrovias passaram a ser um território fértil para a ação de criminosos. Quem está com a gente é o deputado Nicolete, do União de Roraima, que conversa agora conosco. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado por participar. Primeiro, eu queria que o senhor apresentasse para a gente um panorama. Como é que está atualmente, quando se fala de segurança, a questão das ferrovias? É um importante tema, né? Um tema que não é discutido, não é enfrentado pelo governo federal há mais de 30 anos. Temos a Constituição Federal, artigo 144, no inciso 3º, fala da Polícia Ferroviária Federal, mas ela nunca foi implantada, não foi criado nenhum cargo, com relação a esta categoria. E a gente tem esse abandono sobre os trilhos. Então é importante destacar aqui que nós temos uma audiência pública na qual participamos, conversamos com a NTT, com o DENIT, com o Ministério dos Transportes, para que a gente possa juntos harmonizar as rodovias e as ferrovias também, e criar, de repente, aí uma capacitação de equipes especializadas ou então incorporação desse cargo de policial federal das ferrovias que possa incorporar dentro da Polícia Rodoviária Federal. No documento que o senhor apresentou para solicitar essa audiência pública que foi feita, diz que as ferrovias têm sido vítimas ou têm sido território para ação de criminosos, inclusive organizados. Como é que está essa questão? É importante destacar que a gente tem hoje limites transfronteiriços, que nós temos o Mato Grosso, nós temos ali o Paraná, nós temos ali a região do Acre, onde esses crimes eles entram pela fronteira e eles podem sim chegar até por meio aquaviário, ou então pelo meio das ferrovias. Chegam até os trilhos e estão chegando nos portos também. E hoje a gente não tem uma segurança pública voltada às ferrovias. Nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal, polícias que não se preocupam com esse tipo de crime. Então, por isso a necessidade de nós não deixarmos apenas com as concessionárias, com as empresas privadas, a questão da segurança sobre as ferrovias. Precisamos de um pai dessa criança. Essa criança ela está desamparada, não tem pai nenhum. E esse pai ele pode ser a Polícia Rodoviária Federal, que hoje já tem expertise no combate a qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de violência, de criminosos que atuam sobre cargas nas rodovias. Então a gente precisa hoje de uma equipe especializada para que possa atuar coibindo essa questão aí do furto de cargas e também das organizações criminosas e trazerem droga, trazerem armamentos para os grandes centros do nosso país. O senhor falou em segurança privada. Atualmente, tem algum impacto o fato de essa segurança ter que ser feito pelas próprias empresas que operam ali as ferrovias? Hoje nós temos cerca de 18% de toda a carga hoje que é transportada dentro do país nas ferrovias e encarece muito o preço das seguradoras, Então essas cargas acabam sendo um prejuízo para a transportadora em virtude de não ter essa segurança e essa segurança é fundamental. Então hoje cada empresa tem que prover sua segurança privada, só que muitas vezes se você não tiver um elo de conectividade do privado com o público, você não vai conseguir sanar esse tipo de crime. Você vai ter muitas vezes ali roubando aquela carga, naquele momento você vai ter câmeras de filmagem, você vai ter vigilantes que não estão preparados e a gente vai ter que ir para a repressão posterior. Então a gente precisa de 3 etapas, É a prevenção, é o policiamento ostensivo e depois a repressão. Então é importante que a gente encare isso com seriedade e que o Estado não se omita ao que vem acontecido sobre as ferrovias federais. Alguns especialistas dizem que esse modal ferrovia ele é estratégico, principalmente num país continental de distâncias continentais, como é o caso do Brasil, quando se fala em barateamento de carga, do custo Brasil. Mas a gente sabe que nos últimos 30 anos os investimentos não foram feitos da forma que os especialistas consideram ideal. Apesar disso, eu acho que está havendo uma expansão da malha ferroviária e que por isso seria necessário olhar com mais carinho para a segurança desse setor? Bom, no último mandato legislativo que eu tive aqui, nós tivemos várias conversas com o ministro Tarcísio, à época, ministro dos Transportes, onde realmente ele conseguiu emplacar aqui dentro da Câmara dos Deputados, no Senado e depois sancionado pelo presidente, o marco legal para novas autorizações da malha ferroviária. Então isso é importante. Essa expansão, aos poucos, ela está realmente sendo reativada aqui no país. O que a gente precisa é que esse governo que entrou agora
possa ser sensível a essa causa e possa haver investimentos. Precisamos de investimento na questão de recuperação da malha ferroviária, na expansão também, e que a gente possa realmente garantir essa segurança. E não só a segurança também da carga, né? Nós temos que ver a segurança das pessoas. Hoje o trem ele é muito menos letal do que os acidentes de trânsito que ocorrem nas rodovias ou então em avenidas dentro de uma cidade. São cerca de apenas 800 acidentes, né, por ano. Então é bem reduzido, o custo é muito baixo por quilômetro de rodagem, então é muito importante. E o modal ferroviário ele é muito interessante para longas distâncias. Né? Então a gente precisa hoje colocar consciente aqui que não é a questão da gente acabar com o transporte rodoviário, é uma harmonização. Por quê? Porque hoje o transporte rodoviário em curtas distâncias é muito mais volumoso, mais vantajoso para as transportadoras, porque ela vai dar 10 voltas ali dentro do mesmo estado, para ela a remuneração é muito maior do que ela fazer um transporte do Rio Grande do Sul até Sergipe, por exemplo. Então a gente precisa colocar que essas linhas férreas, elas sim façam norte a sul, leste a oeste, para que a gente possa também reduzir o impacto ambiental. Por que não? Porque a gente sabe que a poluição tem aumentado bastante e o trem vai ser um meio mais eficaz na preservação do meio ambiente também. Transporta muito mais carga dentro daquele número de emissão, né? A Com emissão certeza. também seria reduzida. Perfeito. Eu queria retomar um ponto que o senhor citou no início do programa, que é a discussão do que fazer com relação à segurança ligada às ferrovias. Tem alguns pontos possíveis de serem feitos. A Constituição diz que quem cuida das ferrovias é a PFF, né? Polícia Ferroviária Federal, mas o senhor mesmo disse, nunca chegou a ter nenhum concursado, nenhuma pessoa tocando de verdade. Foi um órgão meio que paralisado, digamos assim, né? O que o senhor acha que deveria ser feito em relação a essa norma que está prevista na Constituição? Então, a primeira coisa é que a gente sabe que não há vontade do Estado em regulamentar essa profissão. Não havendo essa vontade, e nós temos hoje alguns servidores, poucos na ativa, né, a maioria já está aposentado, que eram seletivados à época, ou então seletistas, mas nós não temos nenhum concursado. Então esse quadro é um quadro que ele nunca existiu. Então é importante destacar que nós temos uma polícia muito preparada, que é a Polícia Rodoviária Federal, na qual a gente pode, através de um projeto de emenda constitucional, né, que a gente possa aí trabalhar um texto, porque a gente coloque toda a competência, né, dos policiais ferroviários federais para a Polícia Rodoviária Federal. Eu acho que ela está preparada, a diretoria-geral esteve conosco na audiência pública, a gente disse que está confortável em receber do governo federal essa atribuição, para que a gente possa alocar esses servidores que ainda restam, né, alguns seletivados, para que eles possam incorporar nos quadros da Polícia Rodoviária Federal. Aí seria PFF ou como é que seria essa adaptação dos... A nomenclatura nós vamos ter que decidir, mas eu acredito que permaneceria a Polícia Rodoviária Federal, né, tendo uma atribuição a mais. Né, eu acredito que a PRF hoje ela está preparada. Né, eu acho que se você criar hoje uma nova polícia, o custo é muito alto. Você tem que preparar novos quadros, você tem que criar toda a expertise que a PRF já tem no combate à contrabando, a descaminho, a roubo de cargas. Então é muito mais fácil hoje pegar uma polícia, apenas criar um grupo especializado. E aqui eu vou dizer, não é até a preocupação de alguns empresários, né, de que a PRF ela não vai ser fiscal apenas ali de estar fazendo multas, né? Senão vai estar parando, vamos parar a locomotiva agora para fazer uma fiscalização e fazer multa aqui. Não, peraí. A questão é de a gente ter um grupo especializado para realmente prevenir que aconteçam esses crimes, né? E lembrando que hoje a gente também tem muitos roubos na espera daquela locomotiva parar nos portos. Tipo, vai parar lá em Santos. Vai chegando em Santos, tem ali algumas zonas de risco, onde vai parando a locomotiva e ali é feito os roubos de cargas. Então o que a gente precisa também, locais, estações de parada de trem, que possam ter essa segurança pública e essa fiscalização também. O senhor já iniciou algum tipo de negociação com os pares e com o próprio governo federal? Com certeza, a gente tem conversado com a Federação Nacional da Polícia Rodoviária Federal, com a própria direção-geral da Polícia Rodoviária Federal, está bem adiantado. O que basta saber agora, se o Estado vai continuar omitindo, né, que precisa dessa segurança pública em cima dos trilhos, porque se ele omitir, a gente vai ter aqui uma proposta de emenda constitucional vinda da Câmara, né? Eu mesmo vou providenciar essa proposta. Agora, caso ele queira já trazer o texto, né, do Ministério do Transporte, com o Ministério da Justiça, a gente vai apenas trabalhar aqui com os demais parlamentares. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer ao senhor por ter participado mais uma vez e trazendo esse tema aí que realmente... quem acompanha a segurança pública sabe que as ferrovias estão um pouquinho abandonadas, então é importante a gente discutir esse tema aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado pela participação. Obrigado. E o nosso programa está chegando ao final. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta procurar pela página da Câmara dos Deputados na internet ou acessar o nosso canal no YouTube. Procure também pelas nossas redes sociais, incluindo o novo Instagram da TV Câmara. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.